Olá, coleguinhas, seja bem-vindo ao nosso curso completo de Anatomia e Fisiologia Básica. Eu sou o professor Eliseu. Se você está aqui é porque você já me conhece. Eu sou especialista em radio-oncologia, em docência no ensino superior e sou professor em diversas matérias. Uma delas, claro, a anatomia, que hoje nós vamos começar a trabalhar aqui através deste curso. Curso esse que tem finalidade de levar você o máximo de conhecimento possível dentro do que compõe essa anatomia, que nós chamamos de anatomia básica, né? E através deste curso nós vamos compreender melhor todos os níveis de organização do corpo, desde os átomos, as células, os sistemas do corpo, o funcionamento das coisas, de forma que você possa aplicar isso na sua prática clínica, ou seja, no seu trabalho, na sua vida, no dia a dia, seja para você que é um enfermeiro, um médico em início do curso e está buscando aí novos conhecimentos, aprender mais a respeito da anatomia, começar a entender esse universo rico, grande, vasto que é a anatomia e a fisiologia humana, certo? E hoje nós vamos começar aqui com a nossa introdução, né? Esse curso vai servir para todos, né? Para quem é enfermeiro, médico, fisioterapeuta, da radiologia, da, da, da educação física, enfim, segurança do trabalho, da ergonomia e etc. E nós vamos introduzir, claro, o assunto falando justamente do que é anatomia, indo do nível mais básico até, claro, chegarmos no nível mais avançado. E começamos fazendo uma introdução sobre o que é anatomia, né? Anatomia, ela vem, é, ela vem do estudo da forma, né? Então aqui você vai ter esse texto disponível para você, onde você vai encontrar muitas informações sobre a anatomia, mas o estudo moderno da anatomia, ou a palavra anatomia, ela vem lá do grego e tem a ver com a forma das coisas, né? Então, anatomia é o estudo das formas, é o estudo da estrutura em si, certo? Já a fisiologia é o estudo do funcionamento dos diferentes sistemas que o corpo tem, o funcionamento das células, o funcionamento de forma geral. Então existe uma estrutura e existe um funcionamento que acontece das coisas dentro dessas estruturas, certo? Entender somente a anatomia por si só, muitas vezes não é suficiente. Nós precisamos entender a anatomia em conjunto com a fisiologia. Nós precisamos ver as formas das coisas e entender como elas funcionam, certo? Bom, então, juntas, a anatomia e a fisiologia fornecem um entendimento completo da estrutura e funcionamento do corpo humano, né? E vai ser fundamental para qualquer disciplina que se fale no contexto acadêmico de forma geral, né? Nos cursos de medicina, de enfermagem, tudo que envolve a área médica, a área hospitalar, a área da saúde. Bom, algumas coisas que nós vamos ver ao longo deste curso, eu não vou necessariamente agora falar em detalhes a respeito desses assuntos, mas algumas coisas que nós vamos ver, por exemplo, eu vou falar aqui, os níveis de organização do corpo humano. A anatomia, ela pode ser estudada em níveis. Os níveis de organização do corpo vão compreender, portanto, desde a estrutura mais básica, digamos assim, vai compreender desde os átomos até o organismo completo. Então você tem o nível atômico, o nível celular, o nível atômico, o nível químico, o nível celular, o nível dos sistemas, o nível dos órgãos, né? Enfim, então a gente vai ver em uma outra aula que as coisas elas têm níveis de organização, certo? Que vão das menores estruturas para as maiores estruturas, né? O nosso corpo ele vai ser dividido em sistemas, os sistemas vão ser divididos em órgãos, os órgãos
vão ser divididos em tecidos, os tecidos em células, as células vão ser divididas em organelas, as organelas em moléculas, as moléculas em átomos, os átomos também têm suas divisões e assim por diante, tá? Então, além dos níveis de organização, existe a composição química do corpo humano, tá? Os elementos químicos, as moléculas, os compostos, e essa compreensão química ela é importante porque os processos fisiológicos que compõem ou que ocorrem no corpo, eles são controlados pelas reações químicas, né? Essas reações químicas ocorrem entre as diferentes moléculas e compostos do corpo. Então, muitas doenças, muitos problemas que podem afetar a saúde humana vão ocorrer por conta de desequilíbrios químicos, problemas relacionados a substâncias químicas, como hormônios, por exemplo, que fluem dentro da corrente sanguínea, que estão presentes ali no corpo humano. Então, entender a composição química do corpo também tem ali o seu valor, a sua importância. Nós precisamos introduzir desde já o conceito de homeostase. O que seria homeostase? Homeostase é nada mais do que o equilíbrio. Homeostase tem a ver com equilíbrio. Então, é um conceito na fisiologia humana que é fundamental. Tem a ver com a manutenção para que todas as condições internas do corpo humano se mantenham estáveis. Então, através da homeostase, dos processos homeostáticos, o corpo ele vai manter o seu equilíbrio. E aí você pode pensar em coisas, né, que envolvem esse equilíbrio. Por exemplo, a temperatura corporal. Então, o corpo vai precisar de mecanismos para que ele mantenha a sua temperatura. Existe uma temperatura ideal onde as células do corpo se mantêm vivas. As células, elas são organismos sensíveis. Então, elas suportam até uma determinada temperatura. Quando essa temperatura ela não é respeitada, quando essa temperatura ela é excessivamente ultrapassada, você tem morte celular. Então, isso é um problema extremamente grave. A temperatura alta ela pode ser fatal. A temperatura alta externa, do lado de fora, né? E a temperatura alta interna é pior ainda. Então, quando os órgãos internos começam a ficar com uma temperatura muito acima da média, 40 graus, 50 graus, a pessoa já está indo, né? Está indo para o beleléu, digamos assim, né? Por quê? A temperatura ideal do corpo gira em torno dos 36 graus. Então, o corpo vai precisar de mecanismos para manter essa temperatura. O suor, por exemplo, é um desses mecanismos, né? E aí existe toda uma anatomia envolvida, né? As glândulas sudoríparas que estão presentes na pele, nos poros da pele, né? E elas vão ter um funcionamento. O suor vai ter uma determinada composição química, né? Que vai entrar em contato com a pele a fim de resfriar as estruturas mais externas do corpo, a superfície do corpo. O suor ele tem uma composição química, né? Ele é feito basicamente de água, a sua maior parte, né? E, por exemplo, o suor, veja só como o entendimento da composição química e das coisas muda a nossa compreensão. O suor ele não fede, né? O suor não fede. Ele começa a feder quando ele entra em contato com bactérias que estão na superfície da pele. Então essas bactérias entram em contato com o suor e começa a emitir aquele mau cheiro, né? Ao longo do dia, quando o suor fica ali muito tempo sobre a pele, começa a se emitir um mau cheiro. Então a pele ela é revestida de bactérias. Isso também nos faz ter a compreensão de que o corpo vai precisar de um mecanismo de proteção contra as bactérias, porque afinal de contas, se nós temos poros em toda a superfície da pele, por onde sai, por exemplo, o suor, então como é que as bactérias que são
muitas vezes nocivas para o corpo humano, não conseguem adentrar através desses poros e causar algum prejuízo à saúde. Aliás, existem bactérias, existem vírus, existe alguma coisa que pode infectar o ser humano através desses poros? Existe eu estou questionando, né? Esse questionamento talvez seja respondido aí ao longo do curso. Ou seja, são várias coisas relacionadas que têm a ver com esses processos. Então, a homeostase é um processo de equilíbrio. E nós vamos ter vários outros processos homeostáticos no corpo, certo? A própria regulação hormonal, a regulação do ciclo menstrual da mulher, os fenômenos de pressão arterial, pressão ocular, a pressão nos olhos, né? A pressão respiratória. Existem vários processos que envolvem aí a pressão interna, por exemplo, do estômago, a regulação da microbiota intestinal. Então, existem vários processos homeostáticos, uns mais simples, mais básicos, que esses nós vamos abordar aqui, e outros talvez mais complexos, mais avançados, que talvez nós não abordemos diretamente aqui no curso, certo? Bom, então falemos agora sobre os métodos de estudo da anatomia e da fisiologia. Existem várias formas de se estudar anatomia e fisiologia, né? Os métodos, eles vão incluir várias técnicas e ferramentas que são usadas para explorar, para compreender a estrutura, a função do corpo humano. Então, a gente tem alguns métodos, como por exemplo a dissecação, que é quando nós de fato mexemos ali no corpo, um cadáver, né? Num cadáver humano, animal, etc. As imagens médicas, nós temos aí várias metodologias de imagem, como o raio-x, a ressonância magnética, o ultrassom, a tomografia computadorizada. Todos esses métodos, eles produzem imagens que vão possibilitar a visualização do interior do corpo. Então, antigamente, a única forma de visualizar o corpo era através da dissecação, né? Quando foi inventado o raio-x, né, quando foi descoberto o raio-x lá por Röntgen em 1895, isso foi uma revolução na medicina, uma revolução na anatomia, porque agora você podia estudar o corpo por dentro sem ter que abri-lo, sem ter que mexer dentro do corpo para conseguir avaliar a sua anatomia ou estudar a sua anatomia, né? A microscopia tem a ver com o microscópio, né? Com o uso aí de aparelhos que conseguem avaliar estruturas muito pequenas, como células, tecidos, né? Então, essa microscopia ela consegue permitir que nós entendamos melhor o funcionamento de cada um dos tecidos, de cada uma das células do corpo, certo? Além disso, temos as técnicas de estudo funcional, né? Como, por exemplo, a eletroencefalografia, a eletromiografia, né? Que vai medir a atividade elétrica dos músculos. A eletroencefalografia vai medir a atividade elétrica do cérebro. Nós temos os exames de PET scan, PET-CT, que são a tomografia por emissão de pósitrons. Esses exames eles avaliam o quê? Eles avaliam basicamente o funcionamento, a fisiologia. Então veja, nós temos um problema que nós vamos falar na próxima aula, justamente que envolve isso daí, envolve essa questão da fisiologia, do estudo da fisiologia, porque antigamente o problema era que você dissecava os corpos, né, os cadáveres, por exemplo, para estudar anatomia, mas como é que você avaliava o funcionamento dessas estruturas, sendo que aquele corpo estava sem vida, né, estava morto? Como é que você poderia fazer essa avaliação? Então, nós temos também a análise bioquímica. A análise bioquímica envolve
a medição de várias substâncias químicas que estão presentes no corpo. Isso vai incluir, como eu já falei, os hormônios e outras coisas também, enzimas, eletrólitos e outras coisas importantes no corpo. Então, vários exames que você talvez já tenha feito estão relacionados a essa análise bioquímica, como por exemplo o exame de fezes, o exame de urina, o exame de sangue, né? Esses exames eles vão fazer uma análise da bioquímica do sangue, né? Uma análise bioquímica. Bom, além disso, as simulações e os modelos, né? Quer dizer, além dessas técnicas dessas técnicas que eu falei anteriormente, a anatomia e a fisiologia também podem ser experimentados usando simulação e modelos computacionais, que são ferramentas que vão permitir às pessoas que investigam a anatomia e a fisiologia testar certas hipóteses, né? Testar e prever ali o comportamento do corpo sob diferentes situações. E aí você não tem essa necessidade de fazer experimentos em animais ou experimentos em humanos sem saber o que vai acontecer, certo? Então, quando você você faz uso aí de computadores, né? Computadores potentes que fazem esses cálculos e dão ali certos resultados, né? A inteligência artificial apresenta ali certos resultados que podem trazer um conhecimento mais profundo acerca da anatomia, da fisiologia humana e assim por diante, certo? Bom, por hoje é isso. Nós vamos dar continuidade na próxima aula falando um pouco sobre a história da anatomia e fisiologia no corpo humano.